Você já imaginou como é que pessoas no passado interpretavam e recebiam os livros e textos? Não? Então vem comigo que esse vídeo de hoje é sobre Hans Robert Jauss e estética da recepção. O vídeo de hoje é sobre um livro chamado A História da Literatura como Provocação à Teoria Literária. Esse livro ele foi escrito pelo Hans Robert Jauss, que era um acadêmico alemão. Ele nasceu em 1921 e morreu em 1997. Ele, durante os anos 60, teve uma atuação, de certa forma, meteórica na Alemanha. Ele começa lecionando na Universidade de Münster e depois ele vai para a Universidade de Gießen. E quando ele vai para a Universidade de Gießen, ele monta um grupo chamado Poética e Hermenêutica, com dois grandes autores alemães também, o Hans Blumenberg e o Wolfgang Iser. E esses caras eles vão atuar juntos nesse grupo por um bom tempo e posteriormente, a convite do Gerhard Hess, que tinha sido orientador dele no doutorado, o Jauss ele vai se mudar, ele vai trocar de universidade, indo para a recém-fundada Universidade de Constança. E esse livro que ele, sobre o qual eu vou falar hoje, ele na verdade surge a partir da conferência de abertura do ano letivo de 1967. Vários anos depois dessa consolidação de carreira do Jauss, em 1995, um pesquisador chamado Earl Jeffrey Richards vai publicar um dossiê em que ele demonstra que vários intelectuais alemães estiveram envolvidos na subversão de um outro grande nome da academia alemã, que era o Ernest Robert Curtius, que é o autor de Literatura Europeia e Idade Média Latina, que é uma pataca desse tamanho assim, foi publicada pela EDUSP no Brasil. É um grande clássico, inclusive já ultrapassado, mas é um clássico. E o que ele mostra é que vários desses autores estiveram envolvidos, vários autores alemães, estiveram envolvidos na subversão da obra do Curtius para desígnios nacionalistas. E não foram desígnios nacionalistas quaisquer, foram os nazistas, dentre os quais estava justamente o Robert Jauss. E isso faz com que ele seja forçado a fazer uma entrevista, ou no caso, conceder uma entrevista para o jornal francês Le Monde, no ano de 96, e ele contemporiza várias das atuações de alemães, de intelectuais alemães no exército nazista, durante a Segunda Guerra Mundial, inclusive a dele. Se eu não me engano, tem um momento em que ele fala, acho que ainda na década de 60, na verdade, isso está num texto que eu vou mencionar posteriormente, que, por exemplo, Reinhard Koselleck, que é um historiador bastante conhecido para quem estuda a teoria da história e quem já leu o livro dele, Futuro Passado, entre outros, Extratos do Tempo também, o Koselleck também foi um soldado nazista, e esse passado ele volta para assombrar um pouco esses caras. E no caso do Jauss, em 97, o Richards ele acaba descobrindo mais coisas, mais documentações que comprovavam o envolvimento do Jauss no exército nazista. Em 2014, a Universidade de Constança ela comissiona o historiador alemão Jens Westmeier, que é um especialista em história da Alemanha nazista, para investigar a fundo a vida do Jauss. E ele acaba levantando maiores evidências, provas irrefutáveis, pelo que parece, do envolvimento dele na juventude hitlerista, ou seja, ele desde jovem participava dos movimentos hitleristas e nazistas, e posteriormente ele vai aderir ao exército, vai participar do exército, inclusive parece que ele também esteve envolvido em crimes de guerra. E crimes de guerra, pelo que me contou o Earl Jeffrey Richards, que eu entrei em contato com ele recentemente, consegui manter contato com ele pelo academia.edu, essa plataforma internacional, é como se fosse um currículo Lattes internacional, para quem não conhece. Lá nós mantivemos contato e ele me contou que parece que
o Yaus esteve envolvido na condenação de 100 oficiais nazistas, mas oficiais nazistas mesmo, né, provavelmente traidores ou alguma coisa assim, condenou eles à morte, né? Ele tinha uma posição alta dentro da hierarquia no exército, então o sujeito atuou, né, justamente no que a gente consideraria hoje como crimes de guerra. No entanto, parece que ele, por ter falsificado a sua biografia durante esses anos em que ele se tornou um acadêmico respeitado, os crimes dele ficaram escondidos, né, e acabaram sendo revelados apenas depois da morte. Então, quando, né, aconteceram os julgamentos, Nuremberg e tudo mais, ele não estava presente, acabou sendo liberado, né. Bom, por fim, eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links das pesquisas que foram feitas pelo Jeffrey Richards, né? Infelizmente elas não estão em inglês, uma delas está em francês e a outra em alemão, e aparentemente a pesquisa do Westmeyer ela não foi divulgada, ou pelo menos eu não consegui encontrá-la, e também não encontrei nenhum texto que, enfim, detalhasse as coisas em inglês, pelo menos, né? Uma língua um pouco mais acessível. No entanto, eu acabei descobrindo, quando eu estava pesquisando, que em 2018 a professora Regina Zilberman, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é uma pesquisadora que utilizou muito a estética da recepção aqui, escreveu livros sobre isso no Brasil, ela publica um artigo em que ela reflete um pouco, né, sobre essas revelações e sobre a manutenção ou não do Yaus como uma referência válida, né, teoricamente, até porque do ponto de vista ético, né, a gente passa a questionar se vale a pena a gente manter uma pessoa como essa numa bibliografia, tendo em vista que, né, é um criminoso de guerra. Então eu vou deixar aqui embaixo, né, na descrição, todos os links né, para que vocês possam consultar também. Bom, eu escolhi, né, o livro de qualquer forma para fazer, apesar desse preâmbulo meio escabroso, eu decidi fazer o vídeo de qualquer forma porque ele tem alguma importância, tanto para a teoria da literatura, né, teoria literária, na verdade, e também para a história, de certa forma por tabela, né? Em 67, quando o Yaus profere a conferência O que é e com que fim se estuda a história da literatura, né, lá na Universidade de Constança, para iniciar o ano letivo, isso causou um grande impacto, né, na época. E posteriormente ele reorganiza as ideias dele, publica como livro e por muito tempo depois ele vai ter um impacto ainda maior, né? Muita gente vai aderir a essa teoria da recepção ou a estética da recepção, como ficou chamada essa teoria, né? E esse método também, porque é uma metodologia também. Então ele vai causar um grande impacto. E por tabela, ele causa um impacto na história porque ele é um norte metodológico do Paul Zumthor, no ensaio de poética medieval, como eu comentei com vocês, né, nos últimos vídeos. E também ele serve para o Reinhard Koselleck, que, né, apesar de, enfim, era um nazista também. O Koselleck, vou fazer o parênteses, o Koselleck ele foi capturado logo no início ele foi capturado logo no final da guerra, na verdade. Ele passa 15 meses preso no Cazaquistão e depois ele é retornado à Alemanha. E segundo ele mesmo, em alguns casos, o fato de ele ter participado de um país que perdeu uma guerra foi um elemento fundamental para que ele reformulasse os conceitos dele, enfim, e para que ele pensasse melhor algumas coisas, inclusive a ideia de crise, né, o conceito de crise que levou ele a escrever a tese de doutorado dele, que foi publicada aqui no Brasil como Crítica e Crise, né, que é o livro que saiu pela Contraponto. Mas, de qualquer forma, o Koselleck acaba ficando famoso justamente porque ele aproveita para a teoria da história um dos conceitos que está dentro desse livro do Yaus, que é o horizonte de expectativas. Bom, o tema do livro é o seguinte, o que é e com que fim se estuda a história da literatura, né? O título da conferência que o Yaus profere, ele vem de uma preocupação dele na época com o que ele considerava uma decadência dos estudos e da história da literatura, né? Ela estava em franca decadência porque a história da literatura ela não tinha um método próprio. Ela apenas era uma subsidiária, digamos assim, do positivismo histórico alemão, sobretudo, né, do século XIX,
e ela basicamente servia para formar compêndios, grandes compêndios cronológicos de títulos de livros. Então era algo que para ele não tinha sentido nenhum, né? E além disso, a própria teoria literária ela estava estagnada, né, entre dois paradigmas. Esses dois paradigmas que o Yaws considera são o paradigma marxista e o paradigma formalista russo. E, segundo ele, esses dois paradigmas estariam com seus métodos compreendendo o fato literário encerrado num círculo fechado de uma estética da produção ou da reprodução e da representação. Então, na verdade, eles ignoravam completamente a recepção do texto e o efeito de um texto na posteridade, que é justamente o que ele quer tentar entender, o que ele quer dar privilégio nesse método dele, né? Na verdade, o que ele quer fazer é justamente incluir a recepção e criar um terceiro termo nessa cadeia de compreensão dos textos. Bom, sobre a linha teórica desse texto, é basicamente a hermenêutica, né? E entre os principais autores a gente encontra o Hans-Georg Gadamer e o Karl Popper. Uma questão fundamental para o Yaws em termos de teoria é justamente o fato de que o texto ele seria um fato literário, né, maior do que uma simples produção dialética advinda da luta entre a base e a superestrutura, como seria na análise marxista, na qual ele reconheceria o maior expoente, o Georg Lukács. E o texto também seria maior do que a soma de todos os procedimentos estéticos nele empregados, como diz o próprio autor, né? Quando ele está fazendo a crítica sobre os formalistas russos, ou melhor, aos formalistas russos, que ele considera como principal expoente o Viktor Shklovsky. O texto ele é caracterizado por essas duas questões que os marxistas e os formalistas colocavam. Mas para o Yaws, essas duas coisas elas não dão conta da totalidade do texto. E nesse sentido seria necessário que se reconhecesse também a importância, a relevância da recepção do texto como um fator determinante historicamente para o sentido desse texto. Bom, entrando na parte conceitual, alguns dos conceitos que o Yaws utiliza são pressupostos importantes para entender esse método dele, né? A começar pelo próprio conceito de texto. O texto é compreendido pelo Yaws tanto como fato literário, mas também como uma obra de arte, o que significa que esse texto ele é alvo de uma estética, né? Um campo de estudo que tenta compreender a noção de belo dentro desse texto, ou, no caso, dentro dessa obra de arte. A própria história aqui, né, a conceituação de história do Yaws era importante, porque ele está se opondo àquela conceituação positivista da história alemã no século XIX. Então ele está propondo uma história que seja algo mais moderna. E nesse sentido, ela tem como um papel fundamental não ser apenas uma colocação de uma cronologia, né, dos textos e, enfim, dos grandes livros, das grandes obras de arte literária de um determinado país ou de uma determinada região. Então a história da literatura para o Yaws precisa ser algo que demonstra os textos e, através dos textos, né, e de sua recepção e do efeito que eles causam na posteridade, como eles representaram um determinado ideal estético e como eles também eram resultados de uma operação literária, de um tipo de literatura. E, ao mesmo tempo, mostrar justamente nessa posteridade, num corte posterior, como esses textos eram justamente propulsores de um novo ideal estético e também propulsores de novas operações literárias. O conceito mais importante, então, dessa nova teoria e nova metodologia que o Yaws está propondo é justamente a ideia de um horizonte de expectativas. E esse horizonte ele é o acúmulo de experiências estéticas anteriores ao texto e que, por esse acúmulo, vão gerar justamente uma expectativa para a experiência estética que esse texto pode causar. No caso, é uma expectativa sobre o significado desse texto. Só que essa expectativa ela pode ser rompida, né? Se o texto não corresponder ao que se espera dele,
né, ao fim da leitura, enfim, ao efeito que ele gera sobre o seu público leitor, essa expectativa ela será rompida e, de certa forma, é como se fosse uma ruptura de paradigma, porque ali fica uma experiência estética nova sendo estabelecida. E aí você tem um efeito diferente para a posteridade. Não um efeito de manutenção, de certa forma, mas você tem um efeito de uma criação de uma nova coisa, né? De uma nova experiência estética. E dali para frente você tem, né, sempre essa renovação ou manutenção. Então você tem uma dialética entre esse conservadorismo, digamos assim, ou essa ideia de ruptura e de inovação. O IAUS, em termos metodológicos, organiza a análise do texto em 3 eixos. O primeiro deles é o eixo diacrônico, que analisaria o texto na duração da sua recepção, ou seja, na posteridade, né, no momento posterior à sua publicação e durante o momento em que estaria ou não agindo o efeito gerado por esse texto. Esse eixo se dedica à oposição entre as formas literárias anteriores, antigas, e essa nova forma, justamente para tentar compreender se essa nova forma ela é realmente nova naquela época, ou se ela vai ser entendida como nova posteriormente, ou se na verdade ela não é nova de forma nenhuma. Um exemplo que é muito interessante dentro das próprias ciências sociais e humanas é justamente a obra do Norbert Elias, né? Enfim, Norbert Elias, como vocês quiserem falar. O Norbert Elias ele escreve boa parte dos seus livros na década de 30 e vai ser basicamente esquecido, né? Ele nunca vai ser publicado e traduzido, e em algum momento, na década de 60 mesmo, eu acho, inclusive, ele vai ser redescoberto. E a partir de então é que a obra dele vai ter um efeito nas ciências humanas, né? É só a partir de 30 anos depois, né? Para quem já leu, por exemplo, A Sociedade de Corte, sabe que isso é um fato, né? E tá tudo muito bem detalhadinho pelo Chartier, inclusive, na apresentação, enfim, no texto introdutório que ele faz para esse livro na edição que saiu pela Zahar. O segundo eixo que o IAUS propõe é um eixo sincrônico, que é justamente o exame do sistema de referências literárias de uma determinada época. Nesse caso, o eixo sincrônico ele tem 2 cortes. Um anterior ao texto, que é justamente para examinar o sistema de referências anterior a ele e que, em alguma medida, seriam os propulsores dessa nova forma estética, se ela é nova, né? Se ela realmente for nova, e um corte posterior, né? Que está dentro da área do efeito do texto. E nesse caso, você tem ali uma análise do sistema de referências para ver se ele rompe com o sistema anterior, né? E cria uma coisa nova, se insere num novo sistema de referências e num novo paradigma estético, digamos assim, ou não, se ele mantém o paradigma estético anterior, né? Essa antiga referência estética e, enfim, se continua com a mesma coisa. Então esses 2 cortes são justamente para você ter um termo de comparação, né? Para ver o que mudou nessa duração do eixo sincrônico, ou melhor, perdão, do eixo diacrônico. Então, entre uma coisa e a outra, você acaba tendo um conjunto documental bastante grande, porque não é só aquele texto, você não tem como analisá-lo fora de um contexto. Então, você cria um contexto vertical, digamos assim, né? E um contexto horizontal, do passar do tempo, e o outro do sistema de referências que cortam esse eixo horizontal, que estão todos inseridos naquele determinado momento e que dão origem a um novo paradigma ou não, e posteriormente formam um novo paradigma ou não. Bom, acho que talvez o enquadramento tenha mudado um pouquinho porque eu esbarrei na câmera, né? Mas, de qualquer forma, voltando ao ponto, é que o terceiro eixo de organização do IAUS é um eixo de conexão, de articulação entre a história particular da literatura e uma história geral dos acontecimentos, no sentido de que, para ele, a literatura ela possui um elemento constitutivo, ou melhor, ela tem uma força constitutiva na sociedade. E como uma força constitutiva da sociedade, a literatura ela precisa estar inserida na série dos acontecimentos,
né, dos acontecimentos mais amplos, políticos, sociais, culturais. E nesse sentido, então, quando você transpõe essas duas coisas e você, na verdade, interrelaciona elas, né, essa história geral e uma história particular, você tenta ver qual é o papel, qual é o nexo entre elas duas e tenta entender como é que a literatura naquele momento ela está agindo sobre a cultura de uma determinada sociedade. Bom, para concluir, né, gente, basicamente isso, assim, parece que a sensação que eu tenho é que foi bem mais resumido, mas é porque realmente esse livro ele é bem pequenininho, na verdade ele tem 50 páginas, então ele não é tão profundo assim, ele não tem tantos detalhes assim, né? Na verdade ele tem um impacto muito grande justamente pela inovação, né? E justamente por isso que eu acho que é importante falar dele, apesar do próprio passado do Yao ser uma coisa muito surpreendente, porque, como eu estava comentando com a minha namorada, né, a Ariadne, quando eu lia o texto, eu falei, cara, nem parece que é um nazista escrevendo, porque é algo tão assim, é algo tão erudito e tão bem escrito e você jamais imaginaria que aquele sujeito era um nazista, né? Que foi uma pessoa responsável por crimes de guerra, enfim. Então é algo muito complexo, mas ao mesmo tempo esse livro é extremamente importante. A teoria da recepção que foi fundada a partir dele, ela impactou demais os estudos literários, ela impactou demais, inclusive, a história, né, por causa desse transbordamento que ela causa na teoria da história através do Koselleck. Então eu acredito que é importante discutir, é um texto que, inclusive, é um texto que está esgotado, não existem mais exemplares dele na internet, pelo menos não na estante virtual, né? Eu fui pesquisar hoje mesmo, então é um texto difícil de ser encontrado, quer dizer, eu li porque, bom, né, li em PDF, mas por sorte alguém fez esse favor, né, de colocar um PDF desse livro na rede, mas eu acho que é um livro que vale a pena ser debatido, porque ele tem categorias que são interessantes e elas são muito interessantes, sobretudo para os historiadores, porque organizam a ideia da historicidade, da temporalidade. Por exemplo, é comentado aqui, eu não cheguei a entrar nesse detalhe, mas, por exemplo, a categoria da simultaneidade do não simultâneo, né, em que você tem diversos acontecimentos ocorrendo ao mesmo tempo em lugares diferentes, às vezes no mesmo lugar, mas por experiências do tempo que são distintas. Então você tem o mesmo lugar tendo experiências diferentes do tempo, uma passagem mais rápida e uma passagem mais lenta do tempo no mesmo país, né? Um grande exemplo disso, eu acredito, é a Revolução Francesa, que é justamente o que está no centro da tese do Koselleck, né? No Crítica e Crise, que é a patogênese do mundo moderno e tudo mais. Então você tem ali uma experiência de aceleração do tempo e experiências, né, de certa forma mais atrasadas, digamos assim, né, mais lentas. E isso tudo eu acho que é muito importante e esse livro do Yaus esclarece muito essas coisas. Então, para quem tiver a oportunidade de lê-lo, eu espero que alguma editora tente publicá-lo novamente, né, republicá-lo, porque na verdade ele foi publicado pela editora Ática, que hoje eu acho que praticamente não publica mais nada acadêmico. Sinceramente eu não sei, particularmente eu nunca, tirando esse livro, não me lembro de muitas publicações importantes deles nesse setor acadêmico, né, pelo menos nos últimos 10 anos, 15, enfim. Então eu acredito que é importante falar sobre esse livro e eu espero que, né, esse vídeo satisfaça minimamente essa necessidade, né? E também tem o fato de que toda essa discussão sobre o passado do Yaus, se a gente deveria discuti-lo ou não pelo passado pessoal dele, ironicamente, nessa edição da Ática tem um texto que foi anexado que é uma reflexão do Yaus 20 anos depois da publicação do texto, em 87. E quando ele está falando sobre o método, se ele acha que o método já virou
mainstream, né? Já virou algo principal, assim, uma coisa que realmente, enfim, vai pegar, né? Digamos assim. Ele fala que ele lembra de uma frase do Jan Starobinski, em que é mais ou menos assim a ideia que uma metodologia, um novo método, ele só pode ser considerado um método de verdade quando ele é uma autoridade sem autor, né? Então, eu acho que resta a gente considerar que a teoria da recepção, ela deve ofuscar esse passado do Yaws, e ela, como contribuição intelectual, ela merece ser pensada, ela merece ser discutida, e que o Yaws, bom, fique esquecido ou pelo menos ofuscado por tudo que ele, enfim, tudo que ele fez, tanto na guerra quanto posteriormente, né, de esconder o passado dele. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Apesar do vídeo ter ficado um pouquinho diferente, eu acho que ficou diferente, ficou um pouquinho mais solto, mas de qualquer forma, eu acho que deu para passar a mensagem. Então, como de praxe, não se esqueçam de curtir o vídeo, assinem o canal, se inscrevam, ativem o sininho e até a próxima. Ah, e eu esqueci de avisar para vocês, a partir do próximo vídeo eu vou fazer uma série de leituras em torno do objeto da bruxaria e da feitiçaria. Por isso eu vou passar por leituras como Carlo Ginzburg, Robert Mandru, Hugh Trevor Hopper, Alain Burrow, Stuart Clark, que é esse tijolão vermelho que está aqui atrás de mim. Também vou tentar fazer a leitura de livros como um pouco mais fora dessa literatura um pouco mais clássica, como a Laura de Melo Souza, né, O Inferno Atlântico, e o Alain Burrow também, que é recente, o Satã Herético, foi publicado pela Unicamp, né, porque o tema da bruxaria geralmente ele é considerado como algo moderno, né, e muito próximo e muito europeu. E aí eu vou tentar colocar algumas leituras que fogem um pouco desse eixo da Europa e também do eixo da Era Moderna. E eu espero que vocês gostem, e até a próxima. Valeu, galera!